A gente começa de forma avassaladora, né, o primeiro tempo, e cantando a todos nós. Estávamos na plataforma Dali. Se você não conhece ainda, a família Zona Rubro-Negra tem assistido ali em conjunto, né? É um aplicativo no qual, a princípio ainda é só voz, a gente acaba se comunicando com a rapaziada, tem um chat que fica à disposição, e lá a gente tem um começo arrasador, todo mundo muito empolgado, muito feliz com o começo do Flamengo. O Flamengo faz 2 gols de bolas construídas e muito bem construídas. O segundo, então, uma pintura de bola. O Everton Ribeiro coloca a bola no tal ponto futuro, e aí o André Herme entra de primeira, faz um golaço, pisando na área, aquele volante que pisa na área, que acaba surpreendendo o adversário. E nós imaginávamos que teríamos, né, um jogo tranquilo. Doce ilusão. As coisas acabaram desandando, o time meio que se desencaixou ali, né? Deixou de fazer a marcação alta, que começou ali muito forte, recuou um pouco em virtude do resultado, e a gente perdeu um pouquinho o meio de campo ali. O Andrés, que vinha muito bem, ele meio que também se perdeu ali junto com o Arão, eles não conseguiram encaixar. E aí eu vou botar muito também na conta, Cleitinho, do pior jogador do Flamengo hoje na partida, que foi o senhor Isla. O Isla está deixando muito a desejar. Mateuzinho já entra com aquele gás que a gente vem assistindo. Não se surpreendam, e aí, por mais que eu tenha assim, meu pé atrás com relação ao Renato Gaúcho, que a próxima partida tem certeza que quem vai a campo vai ser o Mateuzinho, na próxima terça-feira, diante da equipe do Grêmio. Que o Mateuzinho consiga fazer uma grande partida, uma partida monstruosa, para que o Renato, quem sabe, sim, eu tenho minhas dúvidas, possa estar colocando o Mateuzinho no lugar do Isla, porque o Isla não consegue me transmitir segurança, né? Para mim é o meio que de desequilíbrio, o ponto de desequilíbrio do sistema defensivo. A gente viu o Felipe Luiz cansando e saindo ali no segundo tempo. Precisa também, né, de um pouco mais de preparação física. Torço para que esses 7 dias que faltam para a final da Libertadores ele consiga adquirir a sua melhor forma física ou evoluir fisicamente, porque é um jogador diferenciado. O Davi Luiz mostra o quanto é importante, o quanto é diferenciado. Para mim, joga como poucos, né? No Brasil, joga de terno tranquilamente. Rodrigo Caio é outro que atua muito bem. E olha que esses jogadores estão vindo de um bom tempo parado ali, né? Rodrigo Caio teve uma temporada muito irregular por causa de muitas lesões, mas faz completamente a diferença quando está em campo. Uma vez dito isso, Cleitinho, a gente tem que falar agora, né, do último terço do campo. E aí eu não vou deixar de criticar o Gabigol hoje. O Gabigol, sim, é ídolo, é craque, mas ele não pode perder a quantidade de gols que ele perde. A gente tem que chegar, conversar com ele, ele ter um pouquinho mais de seriedade no arremate final, em alguns momentos deixar de ser fominha. O Gabigol não pode perder tantos gols como está perdendo. Hoje, o Flamengo perdeu um caminhão de gols. Nós poderíamos ter passado essa partida muito mais tranquila. É verdade também que mais uma partida que a gente né, absurdamente prejudicado. O Everton Ribeiro claramente foi empurrado por trás e o VAR não teve a capacidade de chamar o árbitro. Se fosse contra o Flamengo, certamente, né, o árbitro seria acionado para poder consultar o VAR. Mas hoje, como é a favor do Flamengo, os caras, de novo, né, acabaram nem consultando. E o Flamengo tem que ser mais malandro com isso, Cleiton. Não pode deixar a bola sair. Tem que segurar ao máximo ali, tem que se jogar alguém no chão, tem que ficar alguém na orelha do árbitro para pedir para que eles pudessem revisitar o lance ali, né? Tem que rever. Não dá para deixar a bola rolar igual rolou, porque aí depois não tem como o árbitro até mesmo, né, poder corrigir o erro que ele cometeu. Uma vez dito isso, e para passar a palavra para você, Cleitinho, eu também vou pontuar aqui o quanto o Diego Alves é horroroso na bola aérea. É impressionante que um jogador que ficou tanto tempo na Europa, um jogador que tem uma qualidade excepcional com relação à defesa de pênaltis como goleiro, ele não pode ser tão frágil, tão ruim nas bolas aéreas. Ele não acerta quase nada. E quando ele sai com um soquinho sempre de lado, o goleiro sai com as 2 mãos dando soco. Se tu erra a bola, amigão, você vai botar o jogador adversário a nocaute, que você vai socar a cabeça do adversário. O Diego Alves é outro jogador que me preocupa muito, muito. Acho que está muito sem tempo de bola. E hoje ficou provado para mim. Teve uma cobrança de escanteio, que ele sai completamente perdido.
Diego Alves deixa muito a desejar nesse quesito de bola aérea, Cleitinho. Perfeito, Alan. A primeira mensagem que eu vou passar aqui para a gente continuar a nossa live é do Samuel Pinheiro, que falou: não deu certo na Europa e nunca vai dar. Não divide, não cabeceia, só bate com uma perna. O segundo tempo dava para ser com uns reservas. Você falou um pouco sobre isso, né, Marcão? A direita dele parece estar ali esfregando no chão para tirar cocô da sola do sapato, né? Mais ou menos isso aí. Na Dali saem umas pérolas assim. Cara, o Gabigol realmente ele tem uma deficiência muito grande na finalização com o pé direito e na cabeçada também. Eu acho que a questão da dividida, aí eu boto muito no cenário e no contexto de que daqui a uma semana a gente está numa final de Libertadores, ele não ia botar o pé para o Moisés rapar ele, nem mais nunca que ele ia colocar. Né? E ele já vem assim há um certo tempo. Analisando brevemente o jogo, acho que a gente começa o jogo muito bem, de novo, né? A gente começa acertando e a gente começa saindo em bons contra-ataques, né? O primeiro contra-ataque, o Andréas vem, carrega, consegue carregar essa bola, consegue dar no Vitinho. Vitinho que fez um bom jogo, fez um jogo muito bom até para os parâmetros do Vitinho, acho que foi um jogo muito bom. O Vitinho pega essa bola, dá um passe, existe um erro, uma falha ali do zagueiro, mas aí o Gabigol não tem nada com isso, pegou a bola e aí sim finaliza bem, de perna esquerda faz 1-0. Né? Logo depois a gente faz o segundo gol numa pintura, né? É uma jogada muito bem tramada, muito bem trabalhada. Tem a esperteza do Davi Luiz no começo da jogada, um bom passe, chega a bola na direita, tem boa decisão do Michael, tem boa decisão do Vitinho, essa bola passa pelo meio, o Gabriel abre a perna, tem um bom passe do Everton Ribeiro, uma finalização magistral do Andrés, então foi um gol bem trabalhado, bem costurado. O Flamengo faz 2-0 e aí começa o Flamengo a perder muitas oportunidades. O Flamengo perde gols incríveis. O Gabigol, de novo, ele para dentro da área com a bola dominada e ele toca. Ele finalizou melhor do que aquela bola do São Paulo que ele chuta por cima, né? Mas mesmo assim ele não pode errar um gol desse. E tiveram outras oportunidades e o Flamengo começa a decair na eficiência, né? No começo do jogo, o Alan até brincou lá na Dali e falou: pô, estamos eficientes, 100% de eficiência, um chute, um gol. Né? E aí o segundo chute é um segundo gol do Flamengo, né? E aí depois disso a gente tem uma queda na eficiência brutal, a gente não consegue mais fazer finalizações que pelo menos atrapalhem ali o Lomba, ou que botam ele em dificuldade. E a partir dos 20, 25 minutos, 30 minutos ali, o Inter começa a conseguir jogar bola, a conseguir sair lá de trás. E tiveram algumas jogadas do Inter que o Diego Alves fez defesas, e boas defesas, né? Tudo bem, ali foi meio em cima dele, mas ele consegue ali, meio que no reflexo, fazer algumas defesas. E aí vem o gol do Inter. O gol do Inter, a gente precisa falar um pouco sobre o gol do Inter. É um escanteio a nosso favor, que a gente toma um contra-ataque de um 3-1. Assim, em nenhum momento da história você pode levar um gol assim. Ainda mais ganhando de 2-0. Assim, como é que você leva um contra-ataque ganhando um jogo de 2-0? Já seria um absurdo. Isso numa bola parada é mais absurdo ainda, soa mais absurdo ainda. Eu vou precisar ver o lance de novo, mas a princípio eu vejo um erro grande do Isla. O Isla avança para tentar cortar essa bola e ele acaba calculando mal e o cara consegue dar um passe. E aí fica só o Felipe Luiz lá atrás, cara, para ter que combater o Tyson, mais um outro jogador. Eu acho que o Patrick que vem correndo. E aí o Michael vem correndo desesperado atrás, mas aí mesmo assim um 3-2 acaba saindo o gol. O gol sai, o Flamengo ainda no primeiro tempo ainda consegue ficar naquela trocação, né? O Flamengo ataca e é atacado, ataca e é atacado. Primeiro tempo acaba com 15 finalizações do Inter, né? É muita finalização para um time que joga contra o Flamengo. Eu acho que o Flamengo precisa tomar um cuidado nisso aí. Não precisa de tanta trocação assim, a gente está vencendo o jogo. Bota essa bola no chão e começa a trabalhar. A gente ainda ficou muito na trocação. O segundo tempo vem e a gente piora o segundo tempo. Desse final do primeiro tempo, a gente ainda conseguiu piorar, porque aí a gente já não conseguia fazer a saída de bola lá de trás. O Inter avança um pouco a linha, e aí o Flamengo erra constantemente lá de trás. A gente estava na Dália, a gente até cronometrou ali os 7, 8 primeiros minutos, o Flamengo não consegue sair lá de trás. Né? Então, é outro ponto de atenção que a gente tem que ter, o que fazer quando o adversário sobe essa pressão, né? E como sair dessa pressão. Muitas vezes eu vi ali os zagueiros e o próprio Arão, que faz essa saída de bola
que eu não entendo nessa saída de bola, ele do lado do goleiro ali, mas eles às vezes eles saem com a bola, eles conseguem trocar um passe ali e o meio-campo não se apresenta. E aí, no jogo de hoje, eu não sei se isso foi cansaço, se isso foi intencional dos jogadores de meio de campo, meio que se preservando, se poupando, mas eles colocaram em muita dificuldade os jogadores que fazem a saída de bola. A gente perdeu muita bola, sim, né? Até o ponto do Felipe Luiz mesmo errar algumas bolas, o Davi Luiz dar alguns passes errados para o meio campo. Isso dificultou muito o nosso segundo tempo. A gente não foi bem no segundo tempo. Até ali os 30 minutos ali, quando o Renato faz as substituições. E aí, cara, a gente precisa falar do Isla. Eu falei do Isla no pré-jogo. O Isla, para mim, ele estaria tendo uma prova de fogo hoje. Seria o jogo para falar assim, cara, joga aí, vamos ver se você tem condição. Para mim, o Isla não passa no teste. O Isla tá muito abaixo do Mateuzinho, mas é muita coisa abaixo. E aí o Mateuzinho, ele tem mais intensidade, ele tem mais poder de marcação e ele aparece melhor na frente. Então, assim, em nenhuma valência hoje eu vejo o Isla melhor do que o Mateuzinho, a não ser falar que ele tem mais experiência. Mas isso aí, pro jogo do dia 27, para mim não vai contar muito. Eu iria de Mateuzinho, né? Seria a alteração que eu faria no time principal. Com a entrada ali naquelas 3 primeiras substituições, eu acho que o Flamengo sobe um pouco de nível. O Flamengo consegue agredir de novo o Inter, né? Consegue fazer até um gol, né, com o Kennedy ali, mas o Gabigol estava impedido à frente da linha da bola. E no final a gente, de novo, tem decisões erradas e não consegue fazer um gol. Tem um contra-ataque absurdo de um 3 contra 1, que o Andrés não consegue dar o passe no meio para o Gabigol, a gente não consegue fazer o gol. E aí a gente acaba o jogo com um 2-1. Tem muita coisa boa, né? Esses 30 primeiros minutos são muito bons. E a volta do Arrascaeta, na minha visão, é um ponto muito positivo. E tem alguns pontos de atenção, que seria essa volta, o momento defensivo, né? Quando a gente perde a bola, para recuperar a transição defensiva. Acho que a gente foi muito mal na transição hoje. E a questão da saída de bola quando o time pressiona. A gente precisa resolver esses problemas para o dia 27.